Quero saber como fazer uma máscara do Homem-Aranha. Um novo dia com alta precisão e qualidade. Tudo começou no vídeo anterior, quando tentei fazer essa máscara, mas não ficou como eu queria. As linhas pretas da teia estão descolando. O tecido escureceu muito porque tingi mal. As lentes estão razoáveis, mas sei que posso melhorar. Pesquisei bastante, agora vamos tentar fazer uma máscara melhor. Dessa vez vamos tentar alguns materiais novos e experimentar técnicas diferentes, porque eu realmente quero fazer uma máscara como aquelas que você vê no Instagram. Eu sei que você também vê essas pessoas no seu feed, aqueles cosplayers incrivelmente talentosos que fazem réplicas perfeitas dos filmes, e você fica pensando, como diabos eles fizeram isso? Sim, quero tentar fazer uma dessas. O problema é que muitos cosplayers incríveis só mostram o resultado final, não o processo. Se você já se perguntou como essas pessoas fazem as coisas, uma coisa é certa. Todas estão experimentando muito. Tipo, dá muito trabalho e tem muita tentativa e erro, o que provavelmente explica porque eles não entram em detalhes sobre como fazem as coisas deles. Mas você está no lugar certo, porque neste vídeo eu vou te mostrar tudo. Todos os materiais que eu uso, o tecido, as tintas, os equipamentos, todos os erros e diferentes técnicas que eu utilizo. Sinceramente, isso pode virar uma série, porque esse não será meu último vídeo sobre o assunto. Estamos só começando e vou revelar todos os segredos, começando pelos tijolos vermelhos. Lembra do teaser do novo traje do Brand New Day da Marvel? Se pausarmos e olharmos esses closes, os tijolos vermelhos parecem sem textura, como se a tinta tivesse sido absorvida no tecido. Existem dois métodos principais que vi usarem para imprimir esses tijolos vermelhos: serigrafia e impressão por sublimação. De certa forma, esses métodos são meio que opostos, porque a impressão por sublimação é muito rápida e muito fácil, mas o equipamento que você precisa para fazer isso é muito caro. Por outro lado, a serigrafia é muito mais barata, no entanto é bem mais lenta. E se você não souber o que está fazendo, pode ser um processo meio difícil e tem muito mais margem para erro. No vídeo anterior, usei sublimação para criar o padrão de tijolos vermelhos, mas cometi um erro grave. Veja, eu imprimi meu design em um tecido branco em vez de um tecido vermelho, e isso fez com que as cores da máscara desbotassem quando esticadas. Eu tentei corrigir isso tingindo o tecido de vermelho, mas no final isso só piorou as coisas. Eu já vi algumas pessoas conseguirem fazer isso com sucesso, então é definitivamente possível, mas acho que elas só fazem desse jeito porque mandam as impressões para uma gráfica, e essas gráficas geralmente imprimem em tecido branco. Posso estar errado, mas é só o que eu acho. No meu caso, como eu mesmo faço toda a sublimação, acho que faz mais sentido começar logo com o tecido vermelho, como alguns de vocês apontaram corretamente nos comentários também. Agora, em minha defesa, eu até considerei usar um tecido vermelho, mas o problema é que a sublimação geralmente funciona melhor em poliéster, e na época eu simplesmente não consegui encontrar um bom tecido de poliéster vermelho. Mas isso tudo muda hoje porque eu finalmente consegui encontrar um tecido de poliéster vermelho decente. Comprei esse tecido online, diferente da última vez, quando busquei localmente por estar com pressa e não podia esperar o envio. O que é sublimação? Bem, para fazer a sublimação, primeiro você precisa imprimir seu design em um papel usando um tipo especial de impressora, que eu expliquei detalhadamente no meu vídeo anterior. Vou testar duas opacidades para ver qual fica melhor. Para passar o design do papel para o tecido, usamos uma prensa térmica, parecida com um ferro de passar grande. Fiquei muito impressionado com os resultados do teste. Os tijolos ficaram vibrantes e duráveis, pois a tinta se incorpora ao tecido, não apenas fica na superfície. Ok, ficou muito bom. Como falei no início do vídeo, há dois métodos principais que vi para imprimir esses tijolos vermelhos. Até agora, testamos a sublimação. Vamos tentar serigrafar esses tijolos vermelhos. Uma das vantagens que a serigrafia tem sobre a sublimação é que existem muitos tipos diferentes de tintas para a serigrafia, todas adequadas para diferentes aplicações, o que significa que com a serigrafia não estamos limitados a usar tecido de poliéster como acontece com a sublimação. Pessoalmente, percebi que os tecidos de poliéster tendem a não ser muito elásticos, então fui até a loja de tecidos da minha cidade para ver se conseguia encontrar um tecido que fosse parecido em cor e textura, mas mais elásticos. Encontrei este tecido, 80% nylon e 20% spandex. Ambos têm aparência e toque parecidos, mas o nylon com spandex é bem mais elástico. Este é o tecido que usarei na serigrafia. Antes de fazermos a serigrafia, precisamos, claro, das telas. Então, o que eu tenho aqui são duas telas de 25 por 36 polegadas, ambas têm uma malha 110. Uma tela será usada para tijolos vermelhos, e a outra para as linhas pretas da teia. Caso você não esteja familiarizado com a serigrafia, basicamente como funciona é que você cobre uma tela de malha com esse líquido azul chamado emulsão, que permite criar um stencil do seu desenho e então você empurra a tinta através desse stencil para o seu tecido. Para criar um stencil é necessário um aplicador de emulsão e realizar o processo longe da luz UV. Ao criar um stencil, é preciso evitar luz UV porque a emulsão endurece ao ser exposta. Por isso, trabalho sob luzes amarelas. Ou, se preferir o termo técnico, são chamadas de luz segura para quarto escuro. Não, luz de segurança para quarto escuro. Espera.
Lâmpadas seguras para quarto escuro. É esse o nome, embora seja difícil de falar. Vou aplicar emulsão na tela com o aplicador. Primeiro aplico na parte de impressão, depois viro e passo no lado do rodo. A emulsão restante volta para o balde, e daqui em diante a tela deve secar totalmente no escuro, com o lado de impressão para baixo. Lembre-se, são duas telas. Uma tela será para os tijolos vermelhos, e a outra para as linhas pretas da teia. Esta que você vê é para os tijolos vermelhos. Antes de revestir a outra tela, preciso que observe nosso material de referência. Percebe como as linhas pretas da teia são grossas? Bem, da primeira vez que eu fiz essa máscara, consegui alcançar essa espessura, mas levou um tempo absurdo porque eu tive que imprimir e secar, imprimir e secar, imprimir e secar, e literalmente fazer isso até ter 20 camadas de tinta empilhadas uma em cima da outra. E sim, isso demorou muito tempo. Desta vez, procurei formas de evitar várias camadas de tinta, mas ainda obter as linhas grossas da teia. No início, descobri o Super Fat Film, um adesivo grosso que aumenta a espessura do stencil e permite passar uma camada bem mais espessa de tinta pela tela. Vou poupar os detalhes, mas no fim me indicaram outro produto de resultados parecidos. Minha pergunta: para você em vez de usar uma combinação de Fat Film e emulsão, nós temos uma emulsão da Chromaline chamada Chromatec U70. Com essa U70, por causa da sua alta viscosidade, você pode aplicar 10 camadas com ela. Essa emulsão líquida pode produzir para você esse stencil HD, mas por um custo muito menor. Agradeço ao Martin da Chromaline pelo presente da emulsão U70. Como ele disse, ela é bem viscosa, ótima para criar stencil grosso com várias camadas. Veja como esse material rosa é espesso. Essa é a diferença entre as duas emulsões. Se tentar aplicar umas 12 camadas da emulsão azul, não dará certo, pois ela é fina e deve escorrer e pingar. Já revesti as duas telas com emulsão e vou deixá-las secar no armário escuro à noite, com o lado da impressão para baixo. Retomamos isso amanhã. Enquanto esperamos essas telas secarem, precisamos imprimir o que é chamado de filme positivo. Deixa eu explicar. Esse é o molde de costura para a máscara. Como eu quero fazer a serigrafia das linhas pretas da teia e dos tijolos vermelhos, precisamos criar um stencil para as linhas da teia e outro stencil para os tijolos. A TX Spider separou o molde em camadas para mim, o que é ótimo, já que ele não vem assim quando comprado. Um filme positivo é quando você imprime o desenho do stencil em tinta preta numa folha de filme transparente. Uso uma impressora jato de tinta grande comprada no Facebook Marketplace por $150. Falei mais sobre isso no meu último vídeo, confira lá se quiser saber mais. Vamos aumentar o molde para 104% porque na primeira máscara do último vídeo o tecido ficou apertado. Achei que 104% seria melhor, mas depois percebi que foi uma má ideia e explicarei isso em seguida. Eu imprimi 2 cópias das linhas da teia e 2 cópias dos tijolos. Assim posso empilhar essas camadas uma em cima da outra com o objetivo de deixar o preto mais opaco. Se muita luz atravessar a tinta preta, o processo não funciona direito. Agora, olhando para trás, eu realmente acho que 2 camadas foram desnecessárias, porque em algum momento eu fiz um teste usando apenas uma camada de filme, só para ver o que aconteceria, e o teste realmente deu certo. Se você realmente precisa de 2 camadas ou não, depende de quão escura está a sua impressão, e eu acho que no meu caso, uma impressão é de fato escura o suficiente. Após deixar as telas descansarem à noite, a emulsão secou, mas ainda é solúvel em água. No entanto, uma vez que expomos essa emulsão à luz UV, ela vai curar quimicamente e se tornar insolúvel em água. É aí que entra o filme positivo. Ao colocar o filme positivo sobre a tela e expô-la à luz UV, as áreas cobertas pela tinta preta não serão expostas e sairão com a água, enquanto o restante endurece formando um stencil. O stencil ficou ótimo, agora é hora de queimar a outra tela. Como essa tela tem camada de emulsão mais grossa, precisamos expor por mais tempo para a luz UV curar totalmente a emulsão. Arrisquei e achei que 3 minutos talvez bastassem, mas... Uma coisa que você vai notar aqui é que nas bordas da tela, onde a emulsão não ficou tão grossa, essas partes estão realmente intactas. O que isso me diz é que como a emulsão estava mais grossa aqui, a luz UV não penetrou completamente. Nós não demos tempo suficiente para a emulsão ser exposta por completo. Certo, eu já recobri minha tela novamente com a emulsão U70, desta vez vou tentar expor por 19 minutos e vamos ver como fica. Desta vez tive o problema oposto, áreas que deveriam continuar macias foram curadas, pois 19 minutos é um tempo de exposição longo. Nesse ponto, luz UV passou pelas linhas pretas e curou parcialmente áreas que deveriam ficar não expostas. Então, não tive escolha a não ser limpar a tela com um removedor de emulsão e começar de novo. Vou tentar mais uma vez, só que agora vou colocar mais um filme positivo por cima. Agora temos 3 filmes positivos empilhados e espero que isso torne a tinta preta escura o bastante para que a luz UV não queime a imagem.
Cara, as linhas da teia saíram, mas o resto da emulsão não endureceu bem, parecido com nossa primeira tentativa. Acho que sei o que deu errado aqui. Veja, isso é uma camada de filme, isso são 2 camadas de filme, e isso são 3 camadas de filme. Perceba como cada camada que adicionamos bloqueia cada vez mais luz. Acho que adicionar aquela terceira camada de filme bloqueou luz suficiente para não endurecer completamente. Então... Dessa vez vou aceitar a derrota e seguir em frente, mas no futuro, vou tentar de novo para fazer isso funcionar. Acho que vou ter que comprar alguns equipamentos para conseguir fazer isso dar certo. Curta este vídeo. Hipoteticamente, para isso funcionar, seria necessário que essas linhas pretas fossem extremamente escuras e opacas, impedindo a passagem da luz. No nosso caso, como a tinta preta não está escura o suficiente, tento compensar empilhando várias camadas de filme, mas isso acaba deixando as partes transparentes mais opacas. Para compensar a opacidade, basta deixar a luz acesa por mais tempo, aumentando o tempo de exposição. Mas quando você aumenta o tempo de exposição, agora essa luz tem muito mais tempo para vazar através dessas linhas pretas. Então, na verdade, a solução é ter linhas pretas realmente escuras. Atualmente não temos o equipamento necessário. No futuro tentarei resolver. Por enquanto, vamos usar a emulsão azul comum de antes. A emulsão azul deve funcionar bem, mas precisaremos aplicar várias camadas de tinta para aumentar a espessura. Neste ponto já temos nossos stencils prontos. Então agora a questão é: qual tinta devemos usar para imprimir esses tijolos? Bem, acabei escolhendo esta tinta aqui. Fiz um teste rápido para ver como essa tinta ficaria com um pouco de pigmento preto adicionado. Também experimentei um pouco de tinta transparente sem pigmento e fiz mais um teste com um pouco de pigmento vermelho também. Achei o preto um pouco escuro, mas o vermelho e o transparente ficaram parecidos. Sei que as linhas não seguem o formato dos tijolos vermelhos, mas é só um teste, use a imaginação. Acho que ficou legal. Porém, a tinta não precisa só ser bonita, mas também durável e elástica. E eu fiquei muito feliz em ver que essa tinta passou totalmente no teste de resistência. Como você pode ver aqui, essa tinta tem uma elasticidade incrível. Existem muitas tintas por aí que rachariam com tanta pressão, então é por isso que é importante escolher a tinta certa. Agora que ajustamos nossa tinta, acho que isso significa que podemos seguir em frente e imprimir o produto de verdade. Para começar, vou usar este adesivo Super Flash para colar temporariamente o tecido nesta mesa branca. Esse adesivo é especialmente formulado para tecido, o que significa que não vai deixar nenhum resíduo perceptível no tecido depois. Estou usando a tinta Elastic Round Corner Silicone, que vem com catalisador e diluente para misturar antes do uso. As instruções pedem 10% de catalisador e de 5 a 10% de diluente. Agora, o diluente é na verdade opcional, mas neste caso, como estamos tentando imprimir aqueles tijolos vermelhos, adicionar 10% de diluente é fundamental para garantir que esses tijolos vermelhos realmente penetrem no tecido. Nos testes, notei que sem diluente a tinta não penetra bem no tecido devido à viscosidade. Agora usamos um equipamento de serigrafia simples aqui. É só uma mesa com presilhas de dobradiça usando palitos de picolé para ajustar o afastamento. No vídeo anterior mostrei como montar essa prensa, confira lá. Estamos prontos para imprimir os tijolos vermelhos no tecido, então vamos usar o rodo de 21 polegadas para empurrar a tinta pelo stencil. Mas você não empurra a tinta pelo stencil de imediato. O primeiro passo é fazer a cobertura da tela, que é quando você espalha a tinta pela tela assim, como se estivesse passando manteiga de amendoim. Após preencher a tela, podemos pressionar o rodo e empurrar a tinta pelo stencil. O resultado realmente me surpreendeu. O resultado ficou ótimo, e com o diluente, a tinta foi absorvida pelo tecido, ficando quase sem textura, como queríamos. Agora vou usar um soprador térmico para secar a tinta até ficar seca ao toque. E daqui vou limpar minha tela imediatamente porque não quero que nenhuma daquela tinta seque na tela, especialmente porque essas telas são bem caras. Em seguida, precisamos imprimir as linhas pretas da teia. Agora, obviamente, precisamos que o padrão de tijolos e o padrão das linhas da teia fiquem alinhados. Então, para fazer isso, usei vários pedaços de fita crepe basicamente para servir como marcas de registro, assim eu sei exatamente onde alinhar o tecido. Sinceramente, esse é um jeito meio idiota de fazer isso, pois o tecido estica para todos os lados ao tentar alinhar. No futuro tentarei outra abordagem, mas por enquanto confiei nas marcas de fita crepe e consegui alinhar quase tudo. Para as linhas da teia vamos usar exatamente a mesma tinta de antes, só que desta vez não vou adicionar nenhum diluente porque quero que a tinta fique grossa, assim fica mais fácil construir várias camadas. Também vou adicionar um pouco de pigmento preto. As instruções dizem para adicionar de 10 a 20%, então coloquei 15%. Acabei fazendo literalmente 20 camadas de tinta, secando entre cada demão com um soprador térmico. E sim, isso demorou bastante. Isso acontece quando o stencil não é grosso o bastante. Melhor eu aprender a usar a emulsão U70 no futuro.
Beleza, essa parte da construção me deixou maluco agora. Para curar direito, essa tinta precisa chegar a 160 graus Celsius. Essa é a temperatura recomendada pelo fabricante para a minha tinta. Curar a tinta é como cozinhar um bife, que pode ser feito de várias formas: frigideira, grelha ou air fryer. Não importa o método, o bife deve alcançar a temperatura interna ideal para cozinhar completamente. Existem várias formas de curar a tinta de serigrafia, mas o essencial é que ela atinja a temperatura certa. Então, para curar minha tinta, decidi tentar usar este forno elétrico de pizza. Comprei exatamente este modelo no Facebook Marketplace por $120 canadenses. Para ser sincero, nunca vi ninguém usar um forno elétrico de pizza para curar tinta antes, mas o motivo pelo qual escolhi este forno é porque eu queria algo que pudesse aquecer uma área grande o suficiente para cobrir toda a minha máscara. Mas eu não queria gastar muito dinheiro em um secador flash enorme. Spandex queima facilmente, então precisei testar tempos e temperaturas até descobrir como curar a tinta sem danificar o tecido. Pré-aqueci o forno a 375 graus Fahrenheit e assei minha peça por cerca de 4 minutos. É nesse ponto que um termômetro infravermelho faz diferença. Se 320 graus é a temperatura em que a tinta cura, então precisamos buscar uma leitura que seja superior a 320. Neste caso, tivemos uma leitura de 370 graus e o tecido não queimou, então isso foi um sucesso. Ou pelo menos era o que eu pensava. Infelizmente, após curar isso, os tijolos vermelhos mostraram rachaduras visíveis ao esticar o tecido. Vou poupar vocês dos detalhes, mas o que eu descobri no final é que quando o fabricante me disse 320 graus, na verdade, ele estava se referindo à temperatura do elemento de aquecimento, não à temperatura que a tinta precisa atingir. Ok, isso é confuso porque geralmente, quando alguém fala de temperatura, refere-se a que a tinta deve atingir, não ao elemento de aquecimento. Se seguirmos as instruções do fabricante, eles disseram que usam um secador flash e que ele está ajustado para 320 graus Fahrenheit e só leva 5 segundos para curar. Se seguirmos essas instruções, isso significa que a tinta não precisa chegar nem perto de 320 graus Fahrenheit. Então, isso quer dizer que a gente realmente exagerou no aquecimento, o que explica por que ela rachou. Agora, uma parte da máscara, esta aqui, saiu do forno mais fria que as outras, a 325 graus. E essa peça específica resistiu muito melhor do que as outras, o que faz todo sentido agora que eu sei disso. Eu ia tentar começar de novo, mas não tenho tinta suficiente para fazer isso outra vez. Se eu fizer essa máscara de novo, pode confiar que vou acertar essa parte. Eu não vou entrar em detalhes sobre como costurei essa máscara neste vídeo, mas se você assistir ao meu vídeo anterior, lá eu expliquei isso com muito mais detalhes. Eu ia fazer uma nova estrutura facial e lentes para a máscara, mas vou deixar para outro vídeo, quando corrigir meus erros. Aliás, há muitos erros que nem comentamos ainda. Para começar, o tecido está muito folgado. Tem rugas em todo lugar. Agora, como isso aconteceu? Bem, a primeira máscara que eu fiz foi aumentada para 102,5% e ela ficou um pouco apertada demais. Dessa vez pensei em aumentar só um pouco, mas o novo tecido é muito mais elástico que o primeiro, e não considerei isso direito. As linhas pretas da teia são muito duráveis, uma grande evolução em relação à primeira máscara. Porém, a qualidade delas é ruim, apesar de alguns pontos terem ficado ótimos. Alguns pontos estão irregulares e ásperos, com linhas bolhadas ou achatadas. Certas áreas são brilhantes, outras foscas, mostrando várias inconsistências. Estou confiante de que posso melhorar tudo isso com mais alguns testes, então não é o fim. Também pretendo aprimorar essas lentes em breve. Eu meio que menti pra vocês porque isso aqui é só papel. Sem o papel, dá pra ver como as lentes ficam ruins. Vou mostrar pra vocês. Já tenho os materiais para lentes melhores, só não quero desperdiçar nesta máscara. Vou guardar para uma máscara melhor? Ainda há muito motivo para ficar feliz. Não quero ser negativo, só sei que posso fazer melhor. Não tem muita gente que vai te dizer isso, mas eu vou, porque eu falo a real. Jesus Cristo é real. Eu sei, isso parece loucura, mas ele transformou a minha vida. Ele é real, ele te ama, e é sinceramente impressionante como a Bíblia é confiável. Se a Bíblia é verdadeira, e eu sei que alguns de vocês estão rindo, mas se for verdadeira, isso significa que o céu e o inferno são reais. E eu sei que muita gente se ofende quando eu falo sobre o inferno. Eu não estou dizendo que eu sei exatamente o que é o inferno, eu só sei que não é um lugar agradável. E tudo o que eu sei com certeza é que, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Isso é uma notícia incrível. Você precisa saber disso hoje. Clique aqui para ver meu vídeo anterior, onde explico em detalhes como tentei fazer essa máscara. Muito obrigado aos meus apoiadores no Patreon por me apoiarem e obrigado por assistir.